as pegadas de Deus encarnado. Então, esse é o Salmo. E ele nos mostra que a vida dele se torna um caminho para nós. Que a jornada dele, o transcurso dele nesse mundo, se tornou caminho para nós. E nós somos chamados a caminhar nesse caminho. A Escritura enfatiza, nós estamos falando disso, dessa vida ascensional, de comunhão, de devoção para Deus. Porém, qual que é o caminho para caminharmos essa vida? É apenas um. Existe apenas um caminho. É o caminho que Ele nos deixou. Ele é o caminho dessa vida ascensional. É através dEle, caminhando nele, por Ele, seguindo Ele, que é a única maneira que nós conseguiremos caminhar nessa vida ascensional a qual somos chamados. Ele nos deixará as suas pegadas como um caminho. E por isso, o outro texto que nós já limos está em 1 de Pedro 2:21. Que diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos ou as suas pegadas. Aqui está falando, logicamente, da nossa identificação com os sofrimentos de Cristo no mundo, por causa dele no mundo. O apóstolo está nos chamando a sofrer com Cristo no mundo e caminhar nas mesmas pegadas que ele deixou na sua caminhada na terra, que levaram ele até morrer, sofrer e morrer na cruz. Porém, daí nós podemos extrair um princípio geral. Não apenas caminhar nos sofrimentos, nos padecimentos, compartilhar, vamos falar assim, pisar nas pegadas dele, nesse ponto. Sino de um modo geral, os crentes, os filhos de Deus, somos chamados a caminhar em todas as pegadas do Senhor, pisar em todas as pegadas que o Senhor deixou como um caminho, para nós caminharmos. E então esse é o chamado do apóstolo. Quer dizer, o que significa isso? Que a vida mesma do Senhor, a jornada inteira do Senhor, é um caminho para nós. Ele é um exemplo para nós imitarmos, para nós seguirmos, para nós pegar exatamente onde ele deixou as suas pisadas marcadas na história. E os evangelhos contêm essas pegadas do Senhor. Estão aí. Então, a vida dele não é apenas, logicamente, o primeiro, é uma vida que nos foi dada para nós participar dela, no sentido em que a vida dele foi colocada dentro de nós pelo Espírito Santo. E ele está, e ele mora em nós. Ele é a nossa vida. E essa vida que se desenvolve em nós e nos transforma de glória em glória. E assim vamos caminhando. Logicamente, no poder da sua vida em nós. Porém, também a vida dele nesse mundo se torna um exemplo, o caminho para nós caminharmos e seguir ele através da sua jornada. Nesse mundo, logicamente, sustentados pela mesma vida do Senhor em nós. Então, é muito importante entender que o que o Senhor nos ensina não é apenas com as suas palavras, senão também com o seu exemplo. Nós precisamos aprender do Senhor não só das suas palavras, os ensinos dele, o que ele ensinou. Também precisamos aprender dele, do seu exemplo, o que ele fez quando estava nesse mundo. Essa vida dele, o seu exemplo, diz literalmente Pedro, é um modelo, é o caminho pelo qual nós precisamos caminhar. E por isso nós temos essa cita última de João, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o primeiro sentido, claro, ele é o caminho no sentido que através dele, da sua obra na cruz, é que nós chegamos a Deus. É pela fé nele, é colocando na fé nele, e através do que ele fez por nós, ele abriu o caminho para além do véu, como diz Hebreus, e para nós entrarmos ousadamente na comunhão, na presença de Deus, por meio dele. Esse é o primeiro sentido, claro. Porém, também significa que ele, a vida dele, é o caminho para nós seguir. É o caminho pelo qual nós caminhamos ao longo da vida, ascensionalmente, para finalmente chegar a essa perfeita unidade de comunhão com nosso Pai. Então, as duas coisas são verdade a respeito dele como caminho.
Ele é o caminho no sentido de que Ele abriu, Ele na sua vida, através dele nós podemos entrar na presença de Deus. E no segundo sentido, é porque Ele realmente, a sua vida é o exemplo que nós somos chamados a seguir. As pegadas deles, nós devemos caminhar nelas para avançar e crescer segundo o propósito de Deus para nós. As duas coisas.